A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Uma mensagem que se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, e o versículo 24 e o 25. Quando o texto nos diz a vinda do anticristo. Nesse pequeno capítulo de 1 João, ele vai falar claramente do anticristo, da vinda de Jesus e a manifestação daqueles que quer falsificar os mandamentos do Senhor e a palavra de Deus. Mas esses dois versículos ele fala não do anticristo, mas da promessa que Deus tem para conosco. Quando a palavra diz, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a promessa de Deus, ela está de pé. O que Deus tem, aleluia, reservado para nós, Ele não vai deixar de nos dar. Mas para isso nós temos que permanecer firme no Senhor. Para isso nós temos que andar nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade. Deus, Ele quer salvar o seu povo. Mas somos nós que desviamos da promessa dele. Quando a palavra diz, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. A pergunta é essa. Desde o princípio nós ouvimos que Jesus vai voltar. Desde o princípio nós sabemos que há um julgamento, há uma eternidade, há um tribunal aonde nós vamos prestar conta. Será se nós temos levado a sério que existe esse tribunal, que existe a vida eterna, que existe o castigo eterno? Será se nós temos levado a sério? Porque se nós levamos a sério, nós vamos temer a Deus e fugir da aparência do mal. Então a palavra diz, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. E se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. Então, se você acredita no que você já ouviu, louvado seja o nome do Senhor, sobre a palavra de Deus, você vai permanecer a cada dia mais firme no Senhor. A cada dia você vai estar mais firme em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deus, Ele não prometeu para mim, para você, uma vida rica de bens materiais. Ele não prometeu um carro novo, uma casa linda. Ele prometeu para mim e para você a vida eterna. E foi para isso que Jesus sacrificou a sua vida. Foi para isso que Jesus se entregou ao sacrifício da crucificação. Foi para que eu e você tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. O que Deus prometeu para mim e para você está escrito no livro de Mateus, capítulo 25 e o versículo 34. Quando a palavra diz,
Então dirá o rei ao que tiver à sua direita: Vinde bendito do meu Pai, possuíste o reino que vos está te esperando desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus já deixou um lugar reservado para mim e para você. Tem um reino nos esperando. Mas para isso nós temos que andar com retidão nos caminhos do Senhor. Para isso nós temos que fazer a vontade de Deus. Para isso nós temos que largar o pecado. Não é de qualquer maneira que nós vamos alcançar essa promessa. Essa promessa é para aqueles que se libertar, aqueles que renunciar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós vivemos numa era que o mundanismo tomou conta da humanidade. As coisas desta terra têm tomado conta da humanidade. As pessoas não olham mais para Deus. As pessoas não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Tudo quanto não presta é bom para a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus ela é verdadeira e sempre eu acredito a cada dia mais. Quando a palavra diz que o Deus desse século cegou a humanidade. O Deus desse século é aquele que quer levar a nossa alma para o inferno. Ele cegou a humanidade para que não veja o pecado, para que não veja o quanto está no caminho errado. Louvado seja o nome do Senhor. A cada dia nós temos que buscar a nossa salvação. A cada instante nós temos que se libertar das coisas que não agradam a Deus. Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando a qualquer momento. E se Ele encontrar eu e você na prática errada, pode ter certeza que quando Ele voltar, se nós estiver no caminho errado, não vai ter mais solução. A única chance que eu e você temos é enquanto estamos respirando. Porque depois de nós fechar os nossos olhos e dar o último suspiro, não tem mais chance. Não tem vela, não tem missa de sétimo dia, não tem nada, não tem cruz, não tem nada que possa tirar a condenação da nossa alma. A nossa alma só pode ser liberta do castigo eterno enquanto nós estamos respirando. É quando nós podemos pedir perdão a Deus. É quando nós podemos se arrepender dos nossos pecados. Enquanto estamos vivos. Depois de nós dar o último suspiro, não tem mais solução. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitos vivem enganados. Muitos vivem de olhos vendados. O inimigo cega as pessoas. O inimigo ilude as pessoas. Mentindo, dizendo que pode continuar na vida que vivem, que quando chegar o momento certo, pede perdão a Deus. E se esse momento não chegar, e se essa hora não chegar na nossa vida, porque nós não sabemos, a qualquer momento as pessoas estão morrendo,
A qualquer momento, aleluias, as pessoas estão se indo e nós não sabemos a que hora nós podemos partir desta terra. Então a salvação é para hoje, a salvação é para agora, a salvação é para este momento. Não podemos descuidar da nossa salvação, não podemos se iludir que achamos que na hora que Jesus voltar nós vamos pedir perdão, ou na hora que vier a morte, dá tempo nós pedir perdão. E isso é ilusão, é o que o inimigo coloca na mente das pessoas. O inimigo quer levar multidões para o inferno, e as pessoas estão procurando a porta larga onde entra o pecado, entra a injustiça, entra o engano, entra a mentira, entra tudo quanto não presta. Mas a Bíblia diz que aquele que quiser se salvar, ele tem que passar pela porta estreita, aonde tem que renunciar o pecado, aonde tem que largar a vida errada e servir a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a palavra diz: assim como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que ser diferente, nós temos que andar em santidade, nós temos que andar distante das coisas erradas, nós temos que largar o pecado, largar o engano, para servir a Deus, para que nós possamos alcançar a vida eterna. A vida eterna é o bem mais precioso que nós podemos ter. É algo que ninguém pode comprar. Se fosse assim, os ricos eram salvos. E para que nós sejamos salvos, nós temos que largar o pecado. O dinheiro não compra a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. A salvação é gratuita. É para aqueles que largaram o pecado. É para aqueles que se arrepender. É para aqueles, aleluia, que não viva de engano e sirva a Deus com sinceridade. A palavra diz: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. E se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele nos prometeu a vida eterna. O sacrifício já foi feito. Ele já nos reconciliou com Deus, com o Pai. Só precisa nós renunciar o pecado. Só precisa nós se arrepender dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Que essas palavras possam te dar mais entendimento. Que Deus só quer te salvar. Deus quer que você vá morar no céu. Que essas palavras possam te fortalecer, te dar mais alegria na salvação. Que a cada dia você venha permanecer na presença de Deus. Que a cada dia você venha entender que Deus quer nos salvar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. Que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Que o Senhor te livre da bala perdida, do homem sanguinário. Que o Senhor te livre de todos os mal que existe nessa terra. Que o Senhor te abençoe poderosamente a tua vida, a tua família. Que o Senhor te dê muita chance para que você possa, a cada dia, permanecer firme no Senhor. Mas não despreze a oportunidade que Deus está te dando. A salvação é para hoje. A salvação é para agora. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Tenha um ótimo dia na presença de Deus.